Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar sequência no plano de estudo tutorado do 7º ano do ensino fundamental. É o PET volume 1 do ano de 2021. Estamos iniciando a semana número 2, que tem como unidade temática grandezas e medidas. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva, deixa o seu like aqui no vídeo e, se possível, é claro, compartilhe ele com seus colegas. Então, o tema da semana número 2, operações com frações. Cara estudante, nessa semana você vai resolver problemas utilizando a soma e a subtração de frações. Então, recapitulando. Então, aqui ele vai recordar com vocês como que a gente vai efetuar a soma e a subtração de frações com denominadores iguais e denominadores diferentes. Então, eu deixo para vocês efetuar a leitura e vou recordar com vocês nos exercícios. Então, tem aqui o exercício número 1. Faça as operações com frações. Então, a letra A, eu tenho a soma de duas frações, porém os denominadores são iguais. Quando isso acontece, é só repetir o denominador. E o que eu faço com os numeradores? Nesse caso, eu vou efetuar a soma. Então, 1 mais 3, 4. Então, tenho 4 meios, que é a mesma coisa que 4 dividido por 2, que vai dar 2. Na letra B, denominadores iguais. Beleza, ótimo. É só repetir. E os numeradores nós iremos somar. Então, 4 mais 5, 9. Então, 9 terços é a mesma coisa que 9 dividido por 3, que vai dar 3. Na letra C, os denominadores são iguais, então, novamente, é só repetir. E os numeradores, 5 mais 2, 7. Como 7 não dá para dividir por 6, vai ficar assim, 7 sextos. Na letra D, os denominadores são diferentes. Opa, vamos ter calma agora, tá? Eu não posso sair somando feito um louco. Então, para eu somar, os denominadores, eles têm que ter o mesmo valor. Como eles são diferentes, nós vamos extrair aqui o mínimo múltiplo comum de 2 e 3. Então, nós vamos fatorar os dois números ao mesmo tempo. Então, o 2 dá para dividir por 2, que dá 1. O 3 não dá, então repete. Agora, o 3 dá por 3, que dá 1. E esse 1 também repete. Multiplicando os fatores, 2 vezes 3, 6. Então, o nosso denominador aqui vai ser o 6. Como que eu faço agora para encontrar o numerador? Agora a gente vai fazer a equivalência. Então, a gente vai fazer o famoso divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, agora eu tenho 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. E agora que os denominadores são iguais, nós podemos efetuar a soma. Então, eu vou repetir o denominador e 3 mais 2, 5. Então, 5 sextos. Essa é a resposta do item D. Dando continuidade, nós temos aqui mais 4 letras. Então, na letra E, os denominadores são diferentes, então o mínimo múltiplo comum de 2 e 4. Só que eu não vou tirar o mínimo múltiplo comum de 2 e 4, porque eu sei que 4 dá para dividir por 2. Então, esse mínimo vai ser o próprio 4. E agora, a gente vai fazer, então, a equivalência, que é divide pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. Então, vamos lá. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 1, 1. Agora a gente repete o denominador, que é o 4, e 2 mais 1, 3. Então, a letra E deu 3 quartos. Letra F. Vamos extrair aqui o mínimo múltiplo comum, então, de 3 e 4. Então, vou tirar aqui embaixo. 4 não dá para dividir por 3, então o mínimo múltiplo não é o 4. Então, o 4 dá por 2, que dá 2. O 3 não dá, repete. O 2 dá por 2, que dá 1. O 3 não dá, repete. E o 3 dá por 3, que dá 1. 3 vezes 2, 6. Vezes 2, 12. Então, o mínimo múltiplo comum de 3 e 4 é 12. Então, vou colocar aqui embaixo o 12. E agora a equivalência. Então, só para reforçar, essa equivalência vai ser o quê? Divide pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. Então, eu tenho 12 dividido por 3, 4 vezes 1, 4. 12 dividido por 4, 3 vezes 1, 3. Agora, eu posso simplesmente repetir o meu denominador e 4 mais 3, 7. Então, a resposta fica 7 dozeavos. Na letra G, mesma coisa. Denominadores diferentes, a gente não pode subtrair mínimo múltiplo comum. Então, o MMC de 4 e 3 é a mesma coisa que 3 e 4, então vai dar 12. Equivalência, divide pelo de baixo,
multiplica pelo de cima. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. 12 dividido por 3, 4. Vezes 2, 8. Denominadores iguais a gente vai repetir. E 9 menos 8, 1. Então fica 1 dozeavos. Na letra H, denominadores diferentes. Então, mínimo múltiplo comum de 5 e 3. Só que tem um pequeno porém. 5 e 3 são primos. Como eles são primos, o mínimo múltiplo comum é o produto entre eles. Então é só fazer 5 vezes 3, 15. Está aqui. Professor, mas se eu não lembrar disso, não tem problema, a gente fatora. O 3 dá por 3, que dá 1. O 5 não dá, repete. O 5 agora dá por 5, que dá 1. No final, 5 vezes 3, 15. Montando a equivalência, 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 2, 6. 15 dividido por 3, 5. Vezes 1, 5. Denominadores iguais, a gente vai simplesmente repetir. E 6 menos 5 vai dar 1. Então, nós temos ali 1 quinzeavos. Dando sequência ainda na correção do exercício número 1, temos aqui agora a letra I, com denominadores diferentes. Então, nós vamos reduzir ao mesmo denominador. Então, nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum de 4, 7 e 2. Então, está aqui 4, 7 e 2. Tem números pares, nós vamos dividir por 2. 4 por 2, 2. 7 não dá, repete. 2 por 2, 1. O 2 dá por 2 ainda. Então, 2 por 2 dá 1. 7 por 2 não dá, repete. 1 abaixa. Agora, o 7 dá por 7, que vai dar 1. Multiplicando os fatores, nós vamos ter 7 vezes 2, 14, vezes 2, 28. Então, o nosso denominador comum aqui vai ser o 28. Fazendo a equivalência, 28 dividido por 4, 7. 7 vezes 6, 42. 28 dividido por 7, 4. 4 vezes 1, 4. 28 dividido por 2, 14. Vezes 1, 14. Então, aqui nós vamos ter 42 menos 4, 38. 38 mais 14 vai dar 52 sobre 28. Só que 52 sobre 28, nós podemos pensar em simplificar. Então, 52 sobre 28, a gente consegue simplificar isso por quanto? Dá para simplificar isso tudo por 4. Então, vou dividir em cima por 4 e embaixo por 4. Então, 52 dividido por 4, isso vai dar 13. E 28 dividido por 4, isso vai dar 7. Beleza? Vamos dar sequência, letra I, denominadores diferentes. Então, vamos reduzir ao mesmo denominador e vamos tirar o mínimo múltiplo comum de 9, 8 e 6. Então, 9, 8 e 6. Então, tem aqui números pares, a gente começa com 2. 9 por 2 não dá, repete. 8 por 2, 4. 6 por 2, 3. O 4 dá por 2 ainda, então o 9 repete. 4 dividido por 2, 2. 3 dividido por 2 não dá, repete. E o 2 ainda dá por 2, que vai dar 1, né? Então o 9 eu vou repetir e o 3 também. 9 e 3 agora a gente consegue dividir por 3. Então 9 por 3 vai dar 3. O 1 repete. E 3 por 3, 1. E por último, o 3 dá para dividir por 3, que vai dar 1. Então 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então 8 vezes 9, 72. Então vou colocar aqui o meu denominador comum, que vai ser o 72. Agora, 72 dividido por 9, 8. 8 vezes 2, 16. 72 dividido por 8, 9. 9 vezes 1, 9. 72 dividido por 6 vai dar 12. 12 vezes 1, 12. Então, eu tenho 16 mais 9, 25. 25 menos 12 vai dar 13. Então, fica 13 sobre 72. E, nesse caso, não dá para simplificar, porque o 13 é primo e o 72 não dá para dividir por 13. E na letra K, eu tenho meio mais 3. Esse 3 é como se fosse 3 sobre 1. É como se fosse, então, meio mais 3 sobre 1. Vamos tirar aqui o mínimo múltiplo comum do mesmo jeito. E a vantagem é que o mínimo múltiplo comum de 2 e 1 é 2. Então, agora eu tenho 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1, 1. 2 dividido por 1, 2. Vezes 3, 6. Então, 6 mais 1, 7 sobre 2.
Beleza? Assim a gente encerra a questão número 1. Questão número 2. 3 amigos compraram um pacote de doces com 24 unidades. Marlos pegou 1/4 dos doces e Juan pegou 1/3. E Petric, ou Patrick, pegou o que sobrou. Qual fração dos doces que Petric pegou? Quantas unidades cada um pegou? Quem ficou com mais doce? Justifique tudo com cálculos. Então vamos responder aqui qual é a fração do Petric. Tá? Como que eu vou descobrir a fração dele? Nós vamos fazer o seguinte. O todo é sempre uma unidade. Então, o todo, esse pacote com 24 unidades, o pacote inteiro é como se fosse uma unidade, é um pacote. Desse um pacote, eu vou retirar a parte que o Marlos pegou e também vou retirar a parte que o Juan pegou. O que sobrar é a parte do Petric, certo? Então, 1 menos 1/4 menos 1/3. E eu vou tirar o mínimo múltiplo comum de 1, 4 e 3. Só que esse mínimo múltiplo comum nós já fizemos na atividade anterior. O MMC de 4 e 3 nós fizemos e deu 12. E agora a equivalência. 12 dividido por 1, 12, vezes 1, 12. 12 dividido por 4, 3, vezes 1, 3. 12 dividido por 3 dá 4, vezes 1, 4. O denominador a gente repete. E eu tenho 12 menos 3, 9, 9 menos 4, 5. Então, vou colocar aqui. Petric pegou. Vou acertar. Petric pegou 5/12 dos doces. Beleza? Então, essa foi a primeira parte. A fração que ele pegou. Agora, quantas unidades pegou cada um? Vamos verificar quanto pegou cada um? Então, vamos começar aqui com o Marlos. Bom, o Marlos, ele pegou 1/4. Então, ele pegou 1/4 de quanto? 1/4 do total, que é 24 unidades. Como que eu calculo 1/4 de 24? É muito simples. É 1/4 vezes 24. Então, 1 vezes 24, 24. 4 vezes 1, 4. Então, 24 dividido por 4, isso vai dar 6. Então, essa quantidade que o Marlos pegou. E o Juan? Vamos lá? Bom, o Juan pegou 1/3 também de 24. Então, nós temos 1/3 vezes 24. 1 vezes 24 dá 24. 3 vezes 1 dá 3. 24 por 3, 8. Então, o Juan pegou 8. Já o Petric, esse nome para mim é novidade, Petric. Eu conheço o Patrick, mas tá lá, Petric. Ele pegou quanto? 5/12. Então, ele pegou 5/12 de 24. Então, nós temos 5/12 vezes 24. 5 vezes 24, isso vai dar 120. Dividido por 12 vezes 1, 12. Então, isso vai dar 10. Então, o Petric pegou 10. Então, quem ficou com mais doces? Então, essa aqui foi a primeira resposta. Segunda resposta. Petric pegou mais doces. Beleza? Tudo justificado com cálculos. Vamos dar sequência? Vamos lá. Atividade número 3. Os recipientes apresentados a seguir têm a mesma capacidade. O líquido contido nos recipientes 1 e 2 será totalmente despejado no recipiente 3. Escreva a letra que corresponde ao nível que o líquido atingirá no recipiente 3 após ser totalmente despejado. Bom, ele pediu para a gente escrever a letra
que corresponde, né? Só que não tem nenhuma alternativa. Vamos pelo menos tentar responder o exercício. Então, no recipiente 1, nós temos aqui, olha só, ele foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. E aqui dentro tem 2 partes. Então, isso aqui é 2 cestos, né? Tem 2 partes de 6. O recipiente 2, ele tem aqui quantas partes? 1, 2, 3. E a água tem uma parte, então ele tem uma parte de 3. E nós vamos simplesmente, então, somar essas duas partes e ver quanto nós vamos encontrar. Ah, melhor, achei as letras aqui, ó, tá bem clarinho. É para marcar onde que a água vai chegar. Ah, beleza, compreendi agora. Então, MMC de 6 e 3. Como 6 dá para dividir por 3, o mínimo múltiplo comum vai ser o próprio 6. Então, eu vou somar aqui, olha só. 2 sextos mais 1 terço. Então, o mínimo múltiplo comum de 6 e 3. Como 6 dá para dividir por 3, o MMC é o próprio 6. Equivalência, 6 dividido por 6, 1 vezes 2, 2. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Então, nós temos 2 mais 2, 4 sobre 6. Então, nossa resposta aqui está aqui, ó, 4 sobre 6. Mas se eu olhar para esse recipiente, ele foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele foi dividido em 9 partes. E a resposta que nós encontramos aqui é essa, olha só. 4 sobre 6. Então, o nosso recipiente teria que ser dividido em 6 partes e a gente iria pegar 4. Beleza? Mas nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está dividido em 9 partes. E agora, né? Como que nós iremos fazer? Vamos tentar fazer aqui uma equivalência? Olha só, a resposta que nós encontramos foi essa, 4 sobre 6. Mas o nosso recipiente 3, ele não foi dividido em 6 partes, ele foi dividido em 9. Então vamos imaginar que aqui eu gostaria que fosse 9. Perfeito? Então a pergunta que fica é, qual é o valor que eu tenho que colocar aqui em cima para essa igualdade ser verdadeira? Estamos no 7º ano, vocês ainda não viram equação, então como que eu vou proceder aqui agora, né? Como eu vou mostrar para vocês como que a gente vai chegar nessa resposta. Vamos pensar o seguinte, olha só, eu vou pegar 4 sextos e vou transformar essa fração em um outro denominador qualquer. Eu gostaria aqui de um outro denominador que seja múltiplo de 9. Então, quais são os múltiplos de 9? Bom, os múltiplos de 9 são o 9, só que 9 não dá para dividir por 6. O 18, bom, 18 dá para dividir por 6? Dá, então vamos colocar aqui o 18. E o que eu vou fazer agora? Olha só, 18 dividido por 6 dá 3. 3 vezes 4 vai dar 12. Então, o que eu fiz? Eu dividi pelo de baixo, multipliquei pelo de cima. Tá? Mas por que 18, professor? Porque eu preciso de um múltiplo de 9. Então, eu vi que o 9 dividido por 6 não daria um número inteiro. Então, eu peguei o 18. 18 dividido por 6 dá 3. 3 vezes 4, 12. Então, a minha fração agora ficou 12 sobre 8. O que eu vou fazer com essa fração agora? Eu vou simplificar ela por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 18 dividido por 2 dá 9. Conclusão que eu estou tirando aqui. A conclusão que eu estou tirando é a seguinte, olha só. 4 sextos foi a resposta que eu encontrei. Isso aqui, 4 sextos, é a mesma coisa que 12 sobre 18. É como se eu multiplicasse em cima por 3 e embaixo eu também multiplico por 3. Só que 12 sobre 18 também é igual a 6 sobre 9. Por que isso é verdade? Porque é só dividir em cima por 2 e embaixo por 2. Então, a resposta que nós encontramos, né, que foi o 4 sobre 6, é a mesma coisa que 6 sobre 9. Então, no recipiente 3, já que ele foi dividido em 9 partes, nós devemos pegar 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a resposta aqui, de acordo com o exercício, é a letra D. Então, nós vamos ter água
até aquela parte. Aqui, ó, até lá em cima, nós vamos conseguir encher de água depois que pegar o recipiente 1, 2 e jogar no 3. No sétimo ano, vocês vão aprender uma matéria chamada equação e proporção. E nesse caso, vai facilitar a gente resolver essa igualdade, tá? Mas como a gente não viu ainda, eu fiz de um outro jeito e espero que vocês tenham compreendido. Bom, dando sequência na nossa atividade, questão número 4. Iago, Jean e Ruth foram a uma pizzaria e cada um comeu as seguintes frações das pizzas pedidas. Iago, metade de uma pizza, Jean, 3/4 de uma pizza, Ruth, 1/4 de uma pizza. Sabendo que cada pizza sempre é repartida em 8 fatias iguais, podemos afirmar que quanto cada um comeu. Então vamos pegar o que está mais simples, né? O que está mais simples é o Iago. Por que o mais simples é o Iago? Porque o Iago comeu a metade. A metade de quanto? Bom, se a pizza vem 8 fatias, ele comeu 4. Como que eu chego nesse 4, né? Como que eu faço para chegar nessa resposta? Ele comeu metade de 8. Como que eu resolvo isso? Meio vezes 8. 1 vezes 8, 8. 2 vezes 1, 2. Então, 8 sobre 2, 4. Ele comeu 4 fatias. Depois vem o Jean. O Jean comeu 3/4. Então, 3/4 de 8. Então, 3 sobre 4 vezes 8. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 1, 4. 24 por 4, 6. Então, o Jean comeu 6 fatias. E por último, a Ruth. A Ruth, ela comeu 1/4 da pizza. 1/4 de 8. Então, 1/4 vezes 8. 1 vezes 8 vai dar 8. 4 vezes 1 vai dar 4. 8 dividido por 4 vai dar 2. Então, ela comeu 2 fatias. Então, vamos lá. Jean comeu menos que todos, pois comeu 2 fatias. Não, o Jean comeu 6. B. Iago comeu mais que todos, pois ele comeu 4 fatias. Tudo bem que ele comeu 4 fatias, mas ele não comeu mais que o Jean. Foi necessário pedir 2 pizzas para que todos comessem conforme descrito acima. Bom, a pizza tem 8 fatias. E eles comeram quantas fatias no total? 4 com 6, 10 com 2, 12. Bom, eles comeram 12 fatias. Então, uma pizza não é suficiente. É necessário 2. Então, a letra C provavelmente é a resposta correta. Letra D. Ruth comeu apenas 3 pedaços, mas não foi a que comeu menos. Bom, ela comeu 2 pedaços. Então, ela é errada também. Então, ficamos com a alternativa letra C. Foi necessário 2 pizzas para poder atender os 3 amigos. Continuando, temos aqui a questão número 5. Miriam irá preparar 3 receitas para o aniversário de sua filha Amélia. E para preparar essas receitas, irá precisar de 3 quantidades diferentes de chocolate. Para fazer os bombons, precisará de 3/5 de 1 kg. Para fazer o bolo, precisará de 8 nonos de 1 kg. E para fazer os pirulitos de chocolate, precisará de 5/3 de 1 kg. Sabendo que ela comprará as barras de 1 kg de chocolate e que não deve faltar chocolate para nenhuma receita, responda. Letra A. Qual é a fração que representa o total de chocolate que ela precisa? Então, ela precisa do seguinte, ó. Para fazer os bombons, precisa de 3/5. Para fazer o bolo, precisa de 8 nonos. E para fazer os pirulitos, ela precisa de 5/3. Então, vamos efetuar aí a soma dessas 3 frações. Então, a gente tem aqui 3/5 mais 8 nonos mais 5/3. E para somar, os denominadores têm que apresentar o mesmo valor. Então, mínimo múltiplo comum de 5, 9 e 3. Então, vamos fazer aqui, ó. 5, 9 e 3. O 9 e o 3 a gente consegue dividir por 3. Então, o 5 não dá, repete. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. O 3 dá por 3 ainda. O 5 não dá, repete.
3 por 3 dá 1. 1 por 3 não dá, repete. E 5 dá por 3, ou melhor, 5 dá por 5, né? Que vai dar 1. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5, 45. Então, esse é o nosso novo denominador. Então, está aqui o 45. Vamos para a equivalência. 45 dividido por 5 dá 9. 9 vezes 3 vai dar 27. 45 dividido por 9 dá 5. 5 vezes 8 dá 40. 45 dividido por 3 dá 15. 15 vezes 5 dá 75. E agora a gente consegue, então, somar os numeradores. Então, eu tenho aqui, ó, 20 mais 40, 60. 60 mais 70 vai dar 130. Aí eu tenho 135. 135 mais 7 vai dar 142. Será que é isso mesmo? 70 com 40, 110. 130, 142. Então, essa é a fração que representa o total de chocolate que ela irá utilizar. Letra B. Quantas barras de chocolate, no mínimo, ela precisa comprar? Bom, ela precisa de 142 sobre 45. Para ficar mais claro para a gente quantas barras de 1 kg ela precisa comprar, nós vamos simplesmente dividir, porque fração é divisão. Então, eu tenho aqui 142 dividido por 45. Bom, isso eu acho que vai dar 2, vai dar 3, acho que dá 3, né? 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 4, 12, com 1, 13, né? Subtraindo, 42 menos 35, sobra 7. Ou seja, com 3 barras, ela quase consegue fazer, porque fica faltando um pedacinho, sobrou o resto. Perfeito? Então, se eu continuasse essa divisão, olha só o que eu ia encontrar. Vamos continuar a divisão? Como que eu faço para continuar a divisão? Não tem nada para baixar, coloca a vírgula e abaixa um zero. 60 por 45 dá 1. 1 vezes 45, 45. E vai sobrar 25. Beleza? Então, o resultado dessa divisão aqui é um valor aproximado de 3,1. Então, ela precisa de 3,1 barras de chocolates. Aqui, ó, barras. Mas você acha que ela consegue comprar 3,1 barras? Não. Se ela comprar 3, vai faltar. Então, a resposta aqui passa a ser 4 barras. Ah, mas aí vai sobrar. Não tem problema. Antes sobrar ela conseguir efetuar o serviço do que faltar. Tá? Então, ela precisa de, no mínimo, 4 barras. Assim a gente encerra a semana número 2. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até a próxima.